No vídeo de hoje, mais um bate-papo com a querida Paola Preusse, nutricionista, criadora do Maternidade Colorida. E no vídeo de hoje ela vai falar sobre a alimentação da criança de 2 anos. Oi, Pá, tudo Oi, bom? Xi, tudo bem? Obrigada mais uma vez por esse bate-papo, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Chamei a Paola para falar aqui, né, uma mini websérie sobre alimentação de acordo com cada idade da criança. E hoje a gente vai falar sobre 2 anos. A Paola já falou aqui um pouquinho sobre alimentação aos 6 meses. Link aqui para vocês assistirem. Alimentação da criança com 1 ano. E hoje nós vamos falar da alimentação da criança com 2 anos. Paola, o que muda aos 2 anos na alimentação da criança? Com 2 anos muda muito também entre o açúcar, né? Tá. Não é obrigatório, mas a gente já sabe que o açúcar é proibido, né? Que não é indicado. O açúcar é proibido até 2 anos. Quando você fala em açúcar, é açúcar adicionado, né? Qualquer açúcar. Tá. Açúcar adicionado e açúcar em produtos, né? Tá. Então, assim, biscoito doce que tem açúcar, que tenha mel, que tenha qualquer tipo de açúcar. Até 2 anos não podíamos ter. Não podia ter. E aí entra também aquela coisa, né? O adulto já tá um pouco cansado de fazer tudo e de preparar, e a gente acaba caindo para os industrializados da vida. E aí que a gente tem que redobrar a atenção, porque com 2 anos a criança ela já sabe que é um indivíduo separado dos adultos, né? Já consegue entender, já consegue saber que aquilo que ela tá fazendo é comer, que aquilo tem um gosto disso, que o abacate é o abacate, que o bolo é o bolo. Uhum. Então a gente precisa tomar cuidado pra gente não pôr pra perder todo o trabalho que a gente teve dos 6 meses até chegar nos 2 anos. Entendi. Não é porque, eu costumo dizer que assim, a gente marca no calendário algumas datas pra gente começar. E o adulto tem muita ansiedade em querer oferecer o chocolatinho na Páscoa, oferecer o biscoitinho X, Y, Z na lancheira. E a gente tem que tomar cuidado. Deixa que a criança naturalmente tenha contato com esses alimentos. O que vai acontecer? Numa festinha de aniversário, na lancheira do amiguinho na escola. Eu sei. Então não precisa ter na sua casa. Você não precisa ir no mercado. Nossa, meu filho fez 2 anos, hoje ele vai comer uma bolacha de maisena. Uhum. Você não precisa ter isso na sua casa. A convivência dele, Vai a trazer. situação dele estar em outros ambientes vai fazer. Eu vi isso principalmente com o Léo, né? Porque ele ia pra escolinha com 2 anos. E aí um dia até recebi uma mensagem da professora. Então, Shirley, a gente tem percebido que o Léo tem roubado o lanchinho dos amigos. Será que a gente poderia conversar sobre a alimentação dele? Porque eu era bem natureba na alimentação dele. E aí ele via as outras crianças comendo outras coisas que nem eram ruins, mas eram diferentes da dele. E aí ele foi vendo e foi demandando. Então, biscoito de polvilho que nunca tinha comido, ou coisas assim. Então, a Clara, ela estudou até o pré, né? Até os 6 anos e meio, numa escola onde servia o lanche. Ela foi descobrir a bolacha recheada, quando entrou no 1º ano. E não é uma coisa que assim, se ela estivesse aqui na sua casa e num lanche o Léo estivesse comendo, não ia falar, não, você não pode comer. Mas não entrava na minha casa, né? Hoje já entra, porque ela já conhece, então, e ela tem praticamente 9 anos, é outra coisa. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, com o que a gente vai começar a oferecer para essa criança de novo, porque ela ainda não deve tomar refrigerante. A lista é muito mais do que não fazer do que fazer. Então vamos falar disso. O que não fazer? Porque na verdade eu ia te perguntar, eu falei, quais os maiores erros que a gente comete aí nessa fase dos 2 anos? Maiores erros da alimentação, o que não fazer nessa idade? Você abre demais, né? Você abre o leque demais, você abre a caixa de Pandora demais. Então, de repente, você já leva no fast food que dá o brinquedinho junto com o hambúrguer e a batata frita. Não precisa, você não precisa apresentar certas coisas que vão acontecer naturalmente, né? Então assim, você quer dar um hambúrguer pro teu filho? Ok, dê um hambúrguer de melhor qualidade. Você não precisa relacionar certas coisas para a criança ter adoração só por aquele hambúrguer. Então você quer dar uma bolachinha diferente, bolo, por exemplo. Se a criança tá comendo até hoje bolo sem açúcar adoçado com tâmara, uva passa, adoçado de maneira natural, para que você vai tirar a uva passa e colocar o açúcar nessa receita?
sendo que a criança está acostumada e come e é feliz comendo. Quem sabe do bolo nega maluca, recheado com prestígio, cobertura de brigadeiro, é a gente. Ele precisa conhecer com 2 anos? Não dá para esperar um pouquinho mais? Porque o que acontece? Ele já sabe o gosto de tudo. Ele já está comendo na consistência 100% normal. Conforme vai entrando esses alimentos que a gente chama de supérfluo, vai saindo o natural. Claro, porque o gosto é muito outra coisa. É muito mais forte. E além do que a gente ainda tem autorregulação. Então, com 2 anos, a criança ainda come a quantidade que ela precisa comer, que o organismo dela precisa. Ela não come por gula nem nada. Ela vai fazer trocas. Então é muito normal. Meu filho não almoça e janta bem, só come o lanche e o café da manhã. O que tem no lanche e no café da manhã? Tem pão de queijo. Eu faço um sanduichinho de pão com requeijão e queijo, aí tem o iogurte que não sei o que, o leite com achocolatado. Então assim, tudo que é mais viciante. E não vai sobrar espaço para o almoço e para o jantar. Aí na hora do lanche tem um bolo com... Mesmo que tenha tipo um bolo com pipoca, com coisas que... Não tô falando aqui coisas que são só ruins, né? Pipoca é excelente, enfim. Mas aí ela não vai ter fome. Claro. Aí vai chegar e não vai comer o arroz, feijão, verdinho, já não tem mais. Não quero mais o verdinho. Porque já começa, ela descobre que comer aquele negócio não coça a língua, né? Não dá aquela sensação que faz com que a criança individualmente desista de comer aquele alimento. Então pra que eu vou comer uma coisa amarga sendo que eu descobri o doce? Por que eu vou comer uma escarola que é amargo? Por que eu vou comer um abacaxi azedinho, sendo que agora eu descobri que tem um abacaxi com calda de chocolate? Ui! Entende? Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente vai oferecendo, acrescentando no cardápio dessa criança. E a gente tem que tomar esse cuidado no acrescentar, porque quando a gente acrescenta, não necessariamente a criança vai comer aquilo que ela comia antes, mais o que foi acrescentado. Exato. O que foi acrescentado pode substituir Sim. aquilo que antes ela comia bem feliz. Então, por exemplo, uma criança que comia super feliz uma fruta no lanche, aí foi apresentado para ela um biscoito de maisena ou uma gelatina, ela já não vai mais querer a fruta, ela vai querer essas opções, por exemplo. Aí começa com aquela coisa que muitos adultos têm, né? Fruta não é sobremesa. Entendi, perfeito, Paola. Entende? Então a gente precisa tomar cuidado com os conceitos que a gente tem, os hábitos que a gente tem, que não são 100% legais, pra gente não inserir isso no dia a dia da criança. A gente está criando seres humanos melhores, né? Então vamos criar seres humanos com hábitos melhores que os nossos. Sim, eu acho que tem às vezes muito essa coisa da família, né? Porque assim, os avós, por exemplo, entenderam que até 2 anos de idade não pode dar doce pro neto. Já é uma maravilha avô que entende isso. Sim. Entenderam, até 2 anos não vamos oferecer. Aí parece que chega nos 2... Eles querem compensar, né? Não, agora tá liberado, agora abriu a porteira, agora é pirulito, é bala, é chiclete, são, assim, pra que uma criança precisa, pra que um ser humano precisa comer um pirulito e uma bala? Caloria vazia. Não, entende? Se é um chocolate de boa qualidade, começa pelo chocolate amargo, não precisa ir pra aquele chocolate mais doce que tem, né? Começa dando escolhas melhores e deixa que ele vá descobrindo, né, o que ele quer. E a gente, às vezes, eu vejo muito adulto insistindo. Não, come o brigadeiro, é gostoso. Come, você vai gostar. Não precisa. Não precisa, ela vai gostar um dia, tomara né? que eu goste, né? E aí, assim, a gente vai ensinando, a gente também não sendo aquela pessoa, não, você não pode comer. Ou induzindo, a gente faz com que a criança tenha a liberdade de querer experimentar e ela entenda que comer um é legal. Eu não preciso comer 50 escondido da minha mãe, porque ela não deixa eu comer, eu vou na casa da tia Shirley e lá tem, então eu vou comer. Entende? Para não fazer essas coisas. Então a gente tem que ir com muita naturalidade, sem forçar a barra e sem também proibir. Muita gente pergunta, né, assim, quando que o Bento comeu o doce pela primeira vez, meu filho mais novo? Ele comeu o brigadeiro pela primeira vez no aniversário dele de 2 anos. Ele enfiou a mão na mesa, né, que foi só pra gente, fiz uma mesinha bonitinha lá porque tava no meio da pandemia. Comeu, deu uma mordidinha, amassou e seguiu andando, foi pro churrasco. Né? Foi no churrasco, pegou a carne e continuou comendo a carne. Perfeito. Então, assim, não fiz escândalo nenhum. A Clara, pelo lado dela, ela começou a comer brigadeiro, dela gostar de brigadeiro, falar, nossa, eu gosto de brigadeiro, com 6 anos. Apesar de ter começado a comer chocolate com 3. Entende? Então, assim, foi natural.
deixa entrar naturalmente esse tipo de coisa. E lembrando sempre de continuar com 5 grupos no pratinho, igual que a gente falou de 1 ano. Vale a pena olhar o vídeo de 1 ano. É uma continuidade, né? Até a gente adulto tem que ter todos esses grupos no prato. Obrigada, Paola, por Imagina. todas as informações. Pessoal, aproveitem, sigam a Paola no Instagram, tem muita dica bacana. A Paola também tem cursos online, tô deixando o link aqui. Vale a pena vocês entrarem no link para conhecer um pouco mais dos cursos que ela oferece, muito bacanas. E espero ter gostado do vídeo. Quem gostou, já deixa o like aqui e compartilhe. Obrigada, Paola. Imagina.